Olá, tudo bem? Voltamos então para o nosso bloco de questões. Primeira questão aí na sua tela. No que concerne a convênios, consórcios e contratos administrativos, assinale a opção correta. Quando a administração não entrega o local da obra, não providencia as desapropriações necessárias ou não expede a tempo as competentes ordens de serviços impedindo os trabalhos do contratado, fica caracterizado o fato do príncipe, que pode justificar a rescisão do contrato por culpa do poder público. A regra que prevê que a anulação de um contrato administrativo exonera a administração pública dos pagamentos pela parte do contrato já executada, visa desestimular fraudes e ainda prestigiar o princípio geral do direito de que a administração é dado beneficiar-se da própria torpeza. Letra C. Convênios, contratos e consórcios públicos são acordos de vontade, por isso não possui personalidade jurídica própria. Letra D. Os contratos administrativos para os quais é exigida licitação têm natureza intuito personae, o que impede a subcontratação total ou parcial do seu objeto e obriga a anulação de eventual previsão editalícia ou contratual nesse sentido. Letra E. Em caso de rescisão do contrato administrativo por interesse público, não havendo culpa do contratado, a administração deve ressarci-lo dos prejuízos comprovados, devolver a garantia para as prestações devidas até a data da rescisão e ainda o custo da desmobilização. A questão certa é a letra E. Vamos analisar aqui cada questão, o que tem de errado. Na letra A, o que tem de errado? Não se configura fato do príncipe a situação apresentada, porque fato do príncipe são atos praticados pela administração, mas que não têm relação com o contrato em si. Exemplo sempre citado é a criação de um imposto. Então, o particular firma contrato com a administração e estabelece um preço específico. Só que a administração, não em função do contrato, mas em função da conjuntura econômica, cria um imposto que onera sobremaneira aquela atividade. Assim, haverá necessidade de repactuação. E essa repactuação, sim, foi em função do fato do príncipe. Ou seja, um acontecimento por conta da administração que não tem efetiva relação com a assinatura do contrato em si. O erro da letra B está na afirmação de que a administração não precisa pagar o contratado pela parte já realizada da obra, do serviço, do bem entregue. Isso está errado, senão vai se configurar o quê? Enriquecimento ilícito por parte da administração. O erro está na afirmação de que a administração, em nenhuma hipótese, vai pagar o administrado, o contratado, melhor dizendo, pela parte já entregue do bem ou ainda a parte já construída da obra. Isso é errado. Senão a administração estaria correndo em enriquecimento ilícito. Assim, a não ser que haja dolo por parte do administrado, mesmo o contrato sendo anulado, o que foi entregue, o serviço que foi prestado ou a obra que foi construída, até aquele ponto deve ser efetivamente indenizado pela administração. O erro da questão está em afirmar que todas essas situações apresentadas não têm personalidade jurídica própria. Claro que não. Exemplo é o consórcio. O consórcio cria uma pessoa para a administração que terá, então, personalidade jurídica própria. Então, questão errada. O erro na letra D está em afirmar de forma absoluta que não será possível a subcontratação. Questão errada por isso. Havendo previsão no edital e nos limites estabelecidos pelo edital, é possível sim. Realmente, o contrato administrativo, normalmente, ele é firmado intuito personae, ou seja, ele é personalíssimo. E o processo de licitação está ali justamente na fase de qualificação para escolher não só o melhor preço, mas aquela pessoa que melhor pode prestar o serviço, entregar o bem, fazer a construção da obra. Porém, havendo previsão no edital e nos limites por ele estabelecidos, é possível então haver subcontratação. Assim, não é uma regra absoluta. A letra E está correta em todas as suas afirmações. Vamos para a próxima questão. A inexecução culposa de contrato administrativo resulta de ação ou omissão da parte decorrente da negligência, imperícia ou imprudência. Questão certa, certíssima questão. A culpa será em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência.
Assim caracterizará a culpa. Negligência, quando não se faz. Imprudência, quando se faz além ou não se faz como deveria fazer. E, por fim, a imperícia, quando se faz, porém não com a perícia necessária. E há um erro ali, mesmo sendo habilitada essa pessoa a fazer o que deveria ser feito. Nessa situação, poderá haver rescisão unilateral do contrato. E aí, nesse caso, não haverá indenização, porque a culpa é atribuída ao contratado. Nossa próxima questão. Nos termos da Lei 8666 de 93, é incorreto afirmar que os contratos administrativos, letra A, regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, não lhe se aplicando nem mesmo supletivamente disposições do direito privado. Letra B. Devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Letra C. Tem como cláusula necessária, dentre outras, a que estabeleça a legislação aplicável à execução do contrato, especialmente os casos omissos. Letra D. Podem ser modificadas unilateralmente pela administração pública para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitando os direitos do contratado. Letra E. Quando decorrentes da dispensa de inexigibilidade de licitação, devem atender aos termos do ato que autorizou e da respectiva proposta. Bem, aqui está pedindo a questão errada. E o item errado é o item A. Porque está afirmando que não se aplica aos contratos administrativos aquelas regras do direito privado, do Código Civil. E aí está o erro da questão. Porque se aplica sim, só que de forma subsidiária. Aquilo que o direito administrativo, que o regime público não conseguir suprir, será então suprido pelo direito privado, pelo Código Civil. Assim, a questão está errada por isso. Próxima questão. Na hipótese de atraso injustificado do contrato administrativo provocado pelo contratado, é cabível a rescisão unilateral pela administração, sem que se imponha a esta o dever de ressarcir o contratado. Questão correta. É um caso de culpa do administrado. Agora, isso não implica que a administração não tenha que pagar pelo que já foi feito. Tem que pagar pelo que já foi feito. O que não cabe é indenização. Porque a culpa foi toda do contratado. Próxima questão. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, exceto: letra A, suspensão de direitos civis e políticos. Letra B, advertência. C, declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública. Letra D, multa. O item errado, claro, que é a letra A. Não existe essa previsão na lei, a suspensão de direitos políticos. Claro que não. As outras três situações existem, então, previsão. Então, erro na letra A. Próxima questão. O atraso injustificado na execução do contrato administrativo sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Aludida a multa não impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato, todavia impede a aplicação de outras sanções administrativas previstas na lei. Impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato, bem como inviabiliza a incidência de outras sanções administrativas. Não impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na lei. Impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato, todavia será possível a aplicação de outras sanções previstas na lei. Acarreta a rescisão do contrato administrativo e sempre cumulada com a sanção de advertência. O item correto é a letra C, porque a multa é a única sanção que poderá ser aplicada conjuntamente com outras sanções. E mais, não impede a rescisão do contrato. Além de rescindir o contrato, a administração pode aplicar uma outra sanção, como a proibição de licitar e contratar, ou então a declaração de inidoneidade, e ainda rescindir o contrato.
Por isso que a letra correta é a letra C. Próxima questão. É considerado nulo, sem qualquer efeito, o contrato verbal feito pela administração, com exceção dos relativos à contratação de pequenas compras de pronto pagamento, como as de valor não superior a 5% do valor estimado para a modalidade convite, feitas em regime de adiantamento. Questão certíssima. E esse valor é o valor hoje de R$4.000. Então, descrição perfeita do que está na lei. Questão certa. São contratos que podem durar além da vigência da lei orçamentária anual, exceto os contratos autorizados pelo plano plurianual, a contratação de serviços contínuos, a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes à finalidade do órgão ou entidade, a contratação de equipamentos e programas de informática, a alocação de imóveis destinados ao atendimento das finalidades principais da administração, cuja necessidade de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. O item errado é o item C. Não existe essa previsão legal de aquisição de obras de arte. Próxima questão. A aplicação da teoria da imprevisão deriva da conjugação dos seguintes quesitos, exceto, letra A, inimputabilidade dos eventos às partes, letra B, ausência de impedimento absoluto, letra C, imprevisibilidade do evento ou incalculabilidade dos seus efeitos, letra D, grave modificação das condições do contrato, letra E, alha ordinária, também chamada de risco do negócio. O item incorreto é a letra E, porque a alha tem que ser uma alha extraordinária. Por que extraordinária? Porque não foi previsível, em função de todos os outros fatores citados na própria questão. Então, o item errado é a letra E, porque na realidade deveria ser uma alha extraordinária. Próxima questão. A empresa X, contratada pela União, por intermédio do Ministério da Fazenda para prestar serviços de limpeza, conservação e asseio, solicita ao contratante a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude do aumento salarial determinado por dissídio coletivo da categoria profissional e com base na teoria da imprevisão. O dissídio coletivo é acontecimento imprevisível, capaz de legitimar a aplicação da teoria da imprevisão. O dissídio coletivo é acontecimento previsível, porém de consequências incalculáveis e, portanto, legitima a aplicação da teoria da imprevisão. O dissídio coletivo de categoria profissional constitui-se em alha ordinária, capaz de legitimar a teoria da imprevisão. O aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Letra E, o dissídio coletivo da categoria profissional configura alha extraordinária, capaz de possibilitar a aplicação da teoria da cláusula rebus sic stantibus. O que é um dissídio coletivo? É o ajuizamento na Justiça do Trabalho daquilo que não se conseguiu resolver no processo de negociação grevista entre os grevistas e o patrão, entre o sindicato de grevistas e o sindicato patronal. Assim, quando não se chega a um consenso, se entra com um dissídio coletivo, se instaura uma ação na Justiça do Trabalho. Ora, todos nós sabemos, que o reajuste salarial é algo que acontece corriqueiramente. Assim, eu não posso considerar algo extraordinário, capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão. Portanto, lá na pactuação do preço, na apresentação da proposta, quando se estabeleceu o equilíbrio econômico-financeiro, a empresa deveria já prever esse reajuste. Por fim, o item certo é a letra D. Próxima questão. Referente aos contratos administrativos, assinale a opção incorreta. É motivo de rescisão contratual a subcontratação parcial do objeto do ajuste, desde que não admitida no edital e no contrato. Letra B. Considera-se condições de eficácia do contrato administrativo a publicação do seu extrato na imprensa oficial. Letra C. A Lei 866 de 93 mitigou a
lição tradicional da ótica da exceção do contrato não cumprido por parte do particular, quando houver inadimplemento da administração, prevendo hipótese de rescisão contratual em face do atraso do pagamento por parte do poder público. É vedada a realização pela administração de contratação verbal, de sorte que todo ajuste pressupõe formalização mediante termo de contrato. Letra E. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na inexecução contratual, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização do ajuste por agente da administração. O item errado, é claro, que é a letra D. Afinal de contas, é possível sim o contrato verbal para aquelas compras de pequeno valor, hoje até 4 mil, em regime de adiantamento e de pronta entrega, é claro. Assim, a letra D é o item errado. A rescisão do contrato firmado com a administração pública pode ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução contratual. Questão correta. São casos clássicos em que a administração pode rescindir unilateralmente o contrato, que é uma das cláusulas exorbitantes previstas na lei. Próxima questão, aí na sua tela. Assinale a opção correta acerca dos contratos administrativos conforme a lei, a doutrina e a jurisprudência. Conforme a legislação de regência, admite-se a exigência de prestação de garantia em diversas modalidades nas contratações de obras, serviços e compras, cabendo ao contratante a escolha da modalidade da garantia. Letra B. Segundo a doutrina, a natureza intuito personae não se insere em regra entre as peculiaridades do contrato administrativo. Letra C. De acordo com o STJ, a rescisão de contrato administrativo por ato unilateral da administração, com fundamento no interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos decorrentes do ato, entre os quais se incluem os danos emergentes, mas não os lucros cessantes. Letra D. A rescisão amigável ou administrativa mediante acordo entre as partes não é cabível nas hipóteses configuradoras dos chamados fatos da administração. Letra E. Os contratos administrativos em sentido próprio e restrito são lavrados nas repartições interessadas, com exceção dos contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, os quais devem ser formalizados por instrumento lavrado em cartório de notas. Resposta para a nossa pergunta, para a nossa questão. A opção correta é a letra E. Vamos ver o que tem de errado aí com as outras questões. O que é que tem de errado, então, na letra A? O que tem de errado na letra A é a afirmação de que o contratante que escolhe a modalidade de garantia. Claro que não. Segundo a lei, quem escolhe é o contratado. E o que tem de errado, então, na letra B? A afirmação de que a natureza intuito personae não se insere entre as características do contrato administrativo. Claro que não. O contrato administrativo é firmado intuito personae. Por isso, existe um processo licitatório que vai escolher aquela pessoa especificamente para cumprir o contrato. É aquela pessoa mais indicada segundo o processo licitatório. Ela cumpriu todas as exigências do processo licitatório. Porém, detalhe importante, não pode haver um subjetivismo, não está relacionado diretamente à pessoa enquanto pessoa, mas sim à pessoa enquanto melhor opção para o cumprimento do contrato. Assim, os critérios deverão ser, no que possível for, objetivos. Porém, o contrato é firmado com uma determinada pessoa e por isso é ela que deve cumprir o contrato. Daí um dos motivos de limitação na subcontratação, por exemplo, na terceirização. Eu não posso ganhar um contrato, a concorrência de um contrato, ou melhor, a licitação com relação a um contrato e chamar outra pessoa para cumprir. Não, eu terei que cumprir. Então é por isso que esse item está errado. E o que tem de errado aí na alternativa C? A afirmação de que a administração não tem a obrigação de arcar com os lucros cessantes. Claro que sim, e o próprio STJ já afirmou o entendimento de que tem sim. Todos aqueles prejuízos regularmente comprováveis, a administração deverá sim arcar, inclusive os lucros cessantes. Próximo item. E o que tem de errado com a letra D? A afirmação de que não é possível o acordo amigável entre as partes na ocorrência de um fato da administração.
O que vem a ser um fato da administração? É diferente do fato do príncipe. Fato da administração é toda vez que a administração, com sua conduta, impede o cumprimento do contrato, o cumprimento do objeto do contrato. Assim, se a administração, por exemplo, deveria ter desapropriado um determinado terreno e não desapropriou, fato da administração. Como é que o contratado vou conseguir cumprir o meu contrato se a administração não cumpriu a parte dela? Já o fato do príncipe é bem parecido, só que a diferença é que essa conduta da administração não está diretamente relacionada ao cumprimento do contrato. Por exemplo, o governo, em determinado momento, resolve taxar de forma diferenciada os produtos ou a matéria-prima que eu importo para poder cumprir o contrato. E assim fica impossível, em determinado momento, cumprir o contrato. Então é proibida a importação daquele produto, da matéria-prima. Como é que eu vou cumprir o contrato? Porém, essa decisão não é diretamente relacionada ao cumprimento do contrato. Daí o fato do príncipe e não o fato da administração. E ocorrendo o fato da administração, é possível sim a rescisão amigável, tranquilamente, assim como qualquer outra solução a esse impasse de forma amigável. Letra E, item corretíssimo. Então terei duas possibilidades para o registro e também para a guarda dos contratos administrativos. Aqueles contratos de forma geral serão registrados e guardados, arquivados na repartição que for responsável pela sua elaboração, por firmar esse contrato. Já se for um contrato relacionado a direito real sobre imóvel, aí esse contrato deve ser registrado lá no cartório de notas. Próxima questão aí na sua tela. A administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato por motivo de interesse público, circunstância que lhe impõe o dever de ressarcir o contratado pelos prejuízos regularmente comprovados. Opção correta. Toda vez que for rescindido unilateralmente um contrato, é necessário por parte da administração a indenização do contratado por todos os prejuízos, desde que regularmente comprovados. Próxima questão aí na sua tela. Admite-se a contratação verbal com a administração pública, desde que destinada à realização de pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento, no valor de até R$4.000. Questão certa. E aí eu tenho todos os elementos para a contratação verbal. A única possibilidade de contratação verbal. Pequeno valor, ou seja, até R$4.000, como nós vimos na aula. Pronto pagamento e em regime de adiantamento. Próxima questão aí na sua tela. Se a administração pública estiver em mora por 60 dias nos pagamentos a serem efetuados ao contratado, este poderá arguir a cláusula de exceção de contrato não cumprido contra a administração, a fim de suspender a execução do contrato ou até mesmo solicitar a sua rescisão. Questão errada. A lei fala em 90 dias, por isso a questão está errada. Próxima questão aí na sua tela. Nos casos de inexigibilidade para o contrato ter eficácia, é exigida a retificação pela autoridade superior e a publicação na imprensa oficial dos atos de inexigibilidade ou dispensa, sendo desnecessária a publicação do resumo do instrumento do contrato. Item errado. Questão quase toda certa. A diferença é que é necessária a publicação do resumo, hein? Não é do contrato como um todo, do resumo de todos os contratos firmados pela administração. Os contratos relativos à constituição, modificação e extinção de direitos reais sobre imóveis, como os demais contratos administrativos, devem ser lavrados e arquivados em ordem cronológica, na repartição interessada. Item errado. E por que errado? Porque nós já sabemos que os contratos de direitos reais sobre imóveis são lavrados onde? Lá nos cartórios de notas. Assim não fica na repartição. Próxima questão é na sua tela. É comum as normas que instituem planos econômicos ocasionarem desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, às vezes beneficiando a administração pública, outras vezes beneficiando o particular. Sobrevindo determinação normativa que altera o salário mínimo, afetando, por consequência, os custos do serviço de limpeza dos edifícios públicos contratados pela administração pública federal com empresas especializadas nesse mister, repercutindo diretamente nos contratos administrativos em vigor, dificultando sobremaneira a execução contratual nos termos e condições
situações originalmente estipuladas possibilitará, por certo. Letra A. A invocação da teoria do fato da administração, ensejando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e isentando a administração pública contratante do dever de indenizar os prejuízos causados. Letra B. A aplicação da cláusula tempus regit actum. O tempo rege o ato, isentando a administração pública do dever de indenizar eventuais prejuízos causados ao contratado, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Letra C. A aplicação da teoria exceptio non adimplenti contractus, assegurando ao contratado a possibilidade de paralisação dos serviços até o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e o dever da administração contratante de indenizar os prejuízos do contratado. Letra D. Invocar a teoria do fato do príncipe e consequente direito subjetivo do contratado ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o direito a serem indenizados pelos prejuízos comprovadamente sofridos pelo ente que expediu o ato normativo, configurando responsabilidade extracontratual. A resposta certa é a letra D. Vejamos aqui em cada alternativa o que tem de errado, então. Na letra A, o que tem de errado? Primeiramente, não é fato da administração, seria fato do príncipe. Afinal, foi um ocorrido, uma conduta da administração que determinou o aumento do salário mínimo. Isso não estava diretamente relacionado ao cumprimento do contrato. Assim não seria fato da administração, primeiramente. Segundo, mesmo sendo fato da administração, geraria para a administração o dever de indenizar o contratado e também de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro. Então, letra A, item errado. Letra B, o que tem de errado? Nessa situação, não se aplica a cláusula tempus regit actum, ou seja, o que rege é o tempo no momento da assinatura do contrato, e aí que se vire o contratado. Negativo, a administração terá o dever de manter o equilíbrio econômico financeiro e não se isentar dessa obrigação. Agora, se fosse uma situação que fosse possível prever, e fique bem claro, o título da questão, o enunciado, o caput da questão, está dizendo lá, que tornou impossível esse aumento salarial, tornou impossível o quê? O cumprimento do contrato. Em uma situação diversa, ora, os aumentos salariais são algo extremamente previsíveis. Assim, um mero aumento salarial citado numa questão não seria motivo para o reequilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, se eu firmo o contrato com a administração hoje e esse contrato vai ultrapassar o exercício financeiro, eu devo estar preocupado com os possíveis reajustes e já colocar no meu preço esse possível reajuste a partir do próximo exercício. Dessa forma, o caput disse, tornando muito difícil a execução do contrato, quase impossível. Aí sim, isso é um fato do príncipe. Sendo um fato do príncipe, eu não aplicarei essa cláusula especificada na questão, no item, melhor dizendo. Por isso, esse item está errado. O item C também está errado. E por que está errado? Não se aplica a cláusula exceptio non adimplentes contratos, ou seja, quando uma parte não adimplir com o que foi acordado no contrato, me exime de adimplir com a minha parte, até que ela cumpra com o que foi acordado. Isso não ocorre com a administração, salvo quando, por exemplo, a administração por mais de 90 dias não pagar o contratado. Aí sim, poderia ocorrer essa possibilidade. Mas nessa situação específica, isso não ocorre, cabendo à administração, sim, recompor o equilíbrio econômico financeiro. Letra D, totalmente certa. Fato do príncipe que obriga a administração a recompor o equilíbrio econômico financeiro. Próxima questão aí na sua tela. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, executado o contrato administrativo, seu objeto deve ser recebido provisoriamente por servidor ou comissão designada por autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Questão errada. A questão descreve a situação de contratação de obras e serviços e não aquisição ou locação de equipamentos. Por isso, questão errada. Próxima questão na sua tela. O resumo do instrumento de contrato, qualquer que seja o valor, deve ser publicado na imprensa oficial, sendo a publicação uma condição indispensável para a sua eficácia. Questão errada, segundo a banca. A banca ela foi muito econômica na sua explicação por tornar essa questão errada. Ela diz simplesmente o seguinte,
essa questão está errada porque existe uma exceção na lei, que é o contrato verbal. Porém, a questão não está restringindo, não está dizendo que somente, ou melhor, que todos os contratos deve haver esse procedimento. Então, na minha opinião, é uma questão bem questionável, certo? Porém, a banca considerou como errada. Serve aí para que nós possamos aí no futuro já ter um entendimento da banca com relação a essa matéria. Considere que um licitante vencido em certame irregular licitatório pretende impugnar a publicação do resumo do instrumento do contrato, feita no Diário Oficial em prazo legalmente estabelecido. Nessa situação, procede a pretensão do licitante, dada a exigência legal de publicação integral do instrumento de contrato e dos seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para a sua validade, em observância ao princípio da publicidade. Item errado, a lei só fala do resumo do contrato. Eu não preciso publicar o contrato integralmente, somente o seu resumo. Terminamos então mais esse bloco, até a próxima.